Nesta videoaula, iremos introduzir o que é cálculo de área e perímetro de círculos e circunferências. Para acharmos o perímetro da circunferência, usamos a fórmula 2πr e para acharmos a área do círculo e da circunferência, utilizamos a fórmula πr². Agora, para acharmos o π na circunferência, usamos a fórmula π é igual a perímetro sobre diâmetro. Essas fórmulas são válidas, pois o resultado de qualquer uma das operações, tanto para acharmos o perímetro quanto para acharmos a área, resulta em um número próximo de π, que tem como um valor uma constante. Π é um número irracional e infinito. Também é um número importante na matemática. É representado por 3,14, 15, 92, 65, 35,9. É o número de vezes que o diâmetro de um círculo se encaixa ao redor da circunferência e é utilizado para acharmos tanto a área quanto o perímetro de uma circunferência. Aplicamos cálculo de área e perímetro em algumas profissões, como engenharia, engenharia científica, arquitetura, física, química, artes e biologia. Exemplos de engenharia. Usamos para medir o perímetro de uma praça redonda ou com formato de semicírculo. Engenharia científica. Os cientistas usam para medir o perímetro de um planeta. Agora iremos retomar alguns conceitos importantes para o entendimento deste vídeo. Este é nosso glossário. O que seria exatamente um círculo? O círculo é uma figura geométrica plana que é definida pelo conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Mas o que é uma circunferência? É uma figura geométrica plana definida pelo conjunto de pontos equidistantes, raio, de um ponto C qualquer. Ponto central. Área. A medida da superfície de uma figura geométrica, círculo ou qualquer figura geométrica. Para descobrir a área de um quadrado, por exemplo, é necessário pegar uma medida da sua área, da sua altura, da sua base, multiplicar. Perímetro. A medida do contorno de uma figura geométrica. Para medir o perímetro de quase qualquer figura, é necessário somar seus lados. Raio. Distância entre o centro C e qualquer dos pontos de uma circunferência. Raio, diferente de uma corda, vem do ponto central. Ele que vai formar o diâmetro. A corda, ela vem de qualquer ponto para qualquer ponto de uma circunferência. O diâmetro é o segmento de reta que usa dois pontos de uma circunferência passando pelo centro C. Basicamente, dois raios. Π. Constante matemática definida pela razão entre o perímetro de um círculo e seu diâmetro. Exercícios. 1. Sabendo que o diâmetro de um círculo é igual a 10 cm, determine sua área. 2. Gislaine cultiva flores em um canteiro com formato de semicírculo, cujo diâmetro mede 12 metros. A área ocupada por esse canteiro é igual a 3. Determine a medida da circunferência C, sabendo que π é igual a 3,14, 15, etc. e r é igual a raio. Se o círculo da circunferência possui um raio de 20 centímetros, determine a medida do perímetro da circunferência. 4. Se o perímetro total de uma circunferência é igual a 68,8 centímetros, quanto mede o diâmetro da mesma? Gabarito do exercício 1. Primeiro precisamos dividir o diâmetro por 2 a partir do centro da figura. Após a descoberta de um raio de 5 cm, aplicamos a fórmula πr². Deste modo, obtemos 5² vezes 3,14. Deste modo, temos 3,14 vezes 25.
O resultado final é 78,5. Gabarito do exercício 2. Primeiro, obtemos um raio de 12 metros e π sendo igual a 3,14. Dividimos o raio por 2, por termos um formato de semicírculo. Deste modo, obtemos 3,14 vezes 6 ao quadrado. Resolvendo a equação, temos 3,14 vezes 36. Deste modo, temos 36 vezes π. Mas como temos um canteiro com formato de semicírculo, precisamos dividir por 2, de modo que a equação ficará 36π dividido por 2. Resolvendo a mesma, teremos como resultado 18π. Gabarito do exercício 3. Primeiro, obtemos o perímetro do círculo pela fórmula 2 vezes π vezes r. Deste modo, temos 2 vezes 3,14 vezes 20. Sendo assim, resolvendo essa equação, temos 125,6. Gabarito do exercício 4. Primeiro, olhamos para a fórmula 2 vezes π vezes r e precisamos entender que 2 vezes π resulta em 6,28. Depois pensamos, 6,28 vezes quanto resulta em 62,8? A resposta é 10. Deste modo, se o raio é igual a 10 cm, o diâmetro da circunferência será igual a 20 cm.